Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é a nossa segunda aula sobre o tabernáculo. Hoje nós vamos falar sobre os materiais do tabernáculo e seus significados. Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um, que Deus esteja presente durante o tempo todo nessa aula, que Ele traga entendimento para mim e para você em nome de Jesus. Amém. Antes de começar aqui, eu quero falar algo para vocês. Essa aula, ela é um pouco complexa, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, me pergunta ali no privado. Eu não vou estender muito, até porque é um entendimento muito profundo. Então, realmente, a gente precisa buscar conhecimento para poder entender profundamente. Então, aqui, hoje, é uma pincelada de uma aula online. Amém? Então, começando nossa aula. Então, Yahvé, que é o Senhor, orientou a Moisés: diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração compelia a cooperar. Eis a oferenda que recebeis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite para lâmpada, aromas para o óleo da unção e para incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para ser incrustada no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Então, nesse texto, fala sobre os itens, que Deus pediu, sobre o material que Deus pediu para Moisés, para poder construir o tabernáculo, Então, nesse texto, nós vamos abordar alguns dos materiais que Deus pediu para o povo, para que Moisés pedisse o povo. Deus estava orientando a Moisés, Com eles, homens escolhidos e capacitados por Deus, designados para elaborar as peças móveis e utensílios do santuário. Cada material, meus amados, usado representa o propósito de Deus para o homem e para o plano de redenção através de Jesus. Amém? Assim, nós vamos concluir, conforme lemos nas Escrituras, que a velha aliança é a sombra do que haveria de vir. Amém? Então, aqui, 3 elementos especiais que é pedido. Amém? Eu quero dizer para vocês aqui que o primeiro dele aqui é ouro, 3 elementos especiais. O primeiro dele é ouro, que significa assim, Jesus, o divino, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2:9 diz isso. E poder. Amém? E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse de linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Então eu quero dizer para vocês o que significa o ouro na Bíblia. Na maior parte das vezes se refere a coisas que eram colocadas no tabernáculo ou no templo, despojos preciosos de guerra ou tributos a serem pagos a um império. Portanto, eu quero dizer para vocês que isso nos dá a ideia de algo extremamente precioso, que era o ouro. Algo mais diretamente separado para Deus ou muito importante para uma nação, como um resgate, por exemplo. Por isso, o ouro simboliza a glória de Deus. Amém? É um item muito importante. E o segundo dele é a prata, que significa redenção. Então, o ouro significa divindade, amém? Que simboliza a glória de Deus. E agora a prata, que significa a redenção. O povo judeu pagava um resgate pelo pecado para que entre eles não houvesse praga alguma. Amém? Lá em Êxodo 30:12 diz assim, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quanto os recenseares. Amém? Portanto, estais ciente de que
não mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatado. Aqui eu quero falar sobre a prata um pouquinho, vou parar por aqui, ó. A prata é o segundo dos metais nobres, tá? Depois do ouro, é o segundo mais nobre, né? Não mancha numa atmosfera pura e pode ser polida até refletir como um espelho. O processo de refinação pode significar obediência a Deus. Amém? Assim, as madeiras sobre as bases de prata simbolizam a nossa vida natural, carnal e também espiritual, é claro, sustentada pela obediência ao Senhor, o que nos leva a sacrificar nossa carne, nosso pecado e sermos cobertos pelo sangue de Jesus, que santifica e purifica a cada dia a nossa jornada na terra. Em outras palavras, né, nos redime do pecado. Amém? E vocês sabem bem disso, que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, não foi? Foi por este preço, né, que Jesus foi condenado à morte e com seu sangue redimiu a nossa vida. Porém, além de simbolizar a obediência a Deus, a prata também significa redenção. Amém? Olha que algo tremendo, né, gente? Meu Deus do céu. Algo sobrenatural. Amém? Então, aqui eu quero dizer para vocês, outro usado aqui é o cobre, né? Que é o bronze, que significa, na Bíblia, né, sofrimento, julgamento, né? Enquanto o homem tem pecado, ele não pode aproximar-se de Deus, que é santo e perfeito. Jesus, ele esteve nessa condição de antevisto por Isaías, né? Lá em Isaías 53 diz, né? Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem um rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma, né? O cobre era usado para revestir as colunas do pátio. Sua base e o altar para o holocausto, a pia, lavatório, colchonete, né, para poder colocar ali os cochetes nas... Então, esse metal, quero dizer para vocês que significa para mim e para você sofrimento e julgamento. Eu tô com tanta folha aqui que vocês não têm noção, né? O estudo, ele é muito profundo, então nós precisamos buscar mesmo, né, entender melhor para poder entender que somos o tabernáculo. Aleluia! Por isso que Deus era minucioso, né? E cortinas também, né? A segunda coberta do holocausto era composta de 11 cortinas, né? E por incrível que pareça, aqui fala linho fino branco, que significa perfeição. Jesus, o homem perfeito santo, sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não havia pecado algum. Amém? Eu quero dizer para vocês aqui que vale a pena a gente lembrar que o Antigo Testamento foi uma sombra, é uma sombra do Novo Testamento, amém? Ou seja, um rascunho, nós podemos dizer assim, mais ou menos, da realidade espiritual do Novo Testamento, como a visão daquela época era carnal e material. Então Deus usava como simbologia esses materiais para poder falar com o homem, como era Deus, né? Deus precisava ensinar através de coisas físicas. O povo precisava de símbolos e de coisas palpáveis para crer no Senhor. Amém? Por isso, Jeremias, Isaías e Ezequiel ensinavam suas profecias. Hoje, eu e você, nós podemos compreender das coisas invisíveis, né? Mas naquela época, não. Era muito complexo, o povo era muito difícil. Então, por isso, Deus usava, né, de
de ensinamentos, desta maneira como eu estou falando para vocês. Amém? Então aqui, azul, né? Deus colocar o linho fino branco, azul, céu, Jesus, o Filho de Deus, caráter celestial e origem de Jesus. Este, tanto foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Aqui fala de outra cor, púrpura, significa realeza. Jesus, o Rei e Messias, vestiram-no com um manto de cor púrpura real, pois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. Carmesim significa sangue, vida. Jesus derramou o seu sangue em nosso lugar. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Amém? Glórias a Deus. Aqui fala sobre as cobertas, né? Sobre as cores, né? Púrpura significa realeza, carmesim ou vermelho escarlate, entrega, submissão, doação a Deus, rendição total e incondicional à sua vontade. Azul, divindade de Deus, correlacionada ao Espírito Santo e correspondente ao trono de Deus. Linho fino branco, que é igual pureza, justiça e santidade. Amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, Deus é fiel e justo para conosco, mas nós precisamos entender, amém? Então eu quero dizer para vocês que depois de tudo isso, nós podemos notar que a primeira coberta da tenda era constituída de 10 cortinas de linhos, né? Essas cortinas eram de linho e a Bíblia fala que o linho finíssimo, branco e puro, são os atos de justiça dos santos. Lá em Apocalipse 19:8 fala sobre isso. Portanto, pela ação do Espírito de Deus em nós, a pureza, santidade e justiça em nosso ser. O linho era raramente fabricado na Palestina, era comumente importado do Egito. Amém? O uso das vestes de linho pelos sacerdotes foi dado como orientação de Deus para Moisés. E aqui relata tudo sobre o tecido, né, de linho, né? E aqui fala sobre também que nesse linho havia fios, né, nesse linho de várias cores, púrpura, o roxo, carmesim, escarlate, vermelho, azul. Também tinha desenhos de querubins. A cor púrpura era muito usada na veste dos reis e sacerdotes. Portanto, fala de realeza. O carmesim ou vermelho, também chamado de escarlate, se relacionava à cor do sangue, tanto dos animais que eram sacrificados, quanto ao sangue de Jesus, o Cordeiro Santo e sem mácula, que foi sacrificado por mim e por você. Isso fala da entrega, da submissão, da doação a Deus, rendição total e incondicional à sua vontade. E a última cor é o azul, que está relacionada ao céu, a morada de Deus. Amém? E logicamente a sua divindade é o Espírito Santo. Amém? E Ezequiel 1:26 fala sobre Ezequiel teve a visão do trono de Deus como uma safira, cuja cor é azul. Lá em Ezequiel 1:26 fala sobre isso. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Aleluias. Amém. Outro comentário interessante sobre a cor azul como correspondente ao trono de Deus está em Êxodo 24, 9 e 10. Quando Moisés, Arão e seus filhos e os anciões subiram ao sinal por ordem de Deus para confirmar sua aliança com seu povo. O texto diz assim, ó. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Safira é azul. Amém? Então nós precisamos entender que todas as cores, né, tinham um significado. Amém? Glórias a Deus por isso. É muito complexo o estudo, por isso que é importante nós estudarmos, por isso que é importante nós buscarmos, né? Então, púrpura significa realeza, Jesus, o Rei, Messias, carmesim, sangue, vida.
Amém? E também tinha outros materiais, né? Que nós vamos falar agora sobre pelo de cabra, né? Outros materiais. E eu quero dizer para você, é tão engraçado, né? Como Deus era minucioso em falar tudo isso pra gente. Pelo de cabra, ressurreição. No dia da expiação, o sacerdote vestia vestes sagradas e oferecia um novilho pelos seus próprios pecados. E depois tomava 2 bodes. Bode do sacrifício era morto, sacrificado no altar. E bode expiatório permanecia vivo. Amém? Então, assim, ó, eu quero dizer para vocês, quero falar um pouquinho sobre esses animais. Sobre esses animais sacrificados no altar, né? Vamos falar sobre o animal carneiro. Ele é o macho da ovelha. Ele simbolizava a inocência, a docilidade, a fertilidade. A ovelha é um animal responsivo à afeição, usado nos sacrifícios e são impotentes sem um pastor. Então, o carneiro é um pouco mais agressivo que a ovelha. Tem chifre longos, recursos, os sacerdotes usavam como trombetas. Lá em Josué 6,4 fala sobre isso. Os carneiros eram usados mais frequentemente para o sacrifício, mais do que as ovelhas. Por exemplo, lá em Levítico 5,15 fala sobre isso, né? Oferta pela culpa como sacrifício pelo sacrilégio. Oferta pela culpa como sacrifício pelos pecados de ignorância. Lá em Levítico 6,6. Oferta pela culpa como sacrifício pelos pecados voluntários. Como trapacear o próximo, roubo, extorsão. Então, resumindo, né? Eles eram sacrificados todas as vezes que tinha que o homem ser perdoado, né? Era uma forma de sacrifício no altar, né? E outra coisa que eu quero dizer para vocês é pelo de cabra, né? Essa coberta do tabernáculo, ela era feita de lã tingida e sim de pele de carneiro curtido, algo duro, rijo, assim, ó, resistente, pois precisava ser impermeável à chuva, aos ventos, às catástrofes que aconteciam no deserto, né, gente? As pedras ou qualquer coisa que fosse tirada no tabernáculo. Metaforicamente falando, ela é uma proteção à santidade de Deus em nós, uma proteção aos nossos bens interiores, como casa ou qualquer moradia. É um refúgio que protege os bens, a mobília e até a vida de quem mora dentro dela. Ela significa a cobertura que nos protege das coisas mundanas e de tudo aquilo que nos acusa e exige de nós uma restituição. Amém? A cor vermelha, lá, lembre-se de Levítico, ó, a cor vermelha lembra a cor do sangue de Jesus, nos justificando do pecado, de todo tipo de acusação e cobrança de homens e demônios. Então, seguindo esse raciocínio nosso, apesar de nos entregarmos a Deus e fazermos o sacrifício, de abrir mão de nossa vontade carnal, para que dele prevaleça a vontade de Deus, submetendo ao julgamento de Deus, cortinas de pelos de cabras, presas com colchetes de bronze. Amém? Apesar da força interior que ele colocou dentro de nós, como a sua verdade a ser seguida, podemos dizer que essa terceira coberta da tenda representa a proteção do sangue de Jesus, que supera todo o esforço e todo o sacrifício. De uma vez por todas, nos justificou de todo o pecado e cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Amém? Quero dizer para vocês que lá em Colossenses 2, 14 e 15 fala sobre isso, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente na cruz e despojando os principados e a potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então eu quero dizer para vocês, assim como o carneiro, né, era oferecido como holocausto, ato voluntário de adoração a Deus, uma manifestação de devoção, de compromisso, de completa submissão a Deus. Jesus fez tudo isso por nós e pede de nós a devoção a Ele e ao nosso sacerdócio. Nós precisamos entender que Jesus ele fez esse sacrifício, ele foi levado ao matadouro
Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós precisamos entender que esse compromisso com o Senhor nos faz impermeáveis aos intempéries da vida, às agressões, não só no plano espiritual ou emocional, não, né? No plano material também, contra tudo o que tenta nos ferir com violência e roubar o que conquistamos com tanto esforço, a proteção contra toda acusação e todo dardo lançado por inveja de pessoas contra nós. É isso que Deus quer mostrar para nós, que quando nós temos uma vida devota ao Senhor, uma vida vivendo dentro dos princípios do Senhor, nós temos essa proteção, amém? O fato dessa coberta não ter uma medida significa que o sacrifício de Jesus, a sua proteção sobre a nossa vida não tem medida. Seu amor por mim e por você é imensurável, amém? E aqui fala sobre a quarta coberta, né? Sobre a quarta coberta, que fala sobre aqui, ó, peles de texuco, couro fino, escarnação, fala de Jesus vendo como homem entre nós. Ele cresceu diante dele como um broto e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Então, a última coberta fala sobre das peles finas, né? Lá em Êxodo 25, 5, Êxodo 26, 14, Êxodo 36, 19, vocês podem ler. A Bíblia fala também de animais marinhos, né? Então, é algo muito complexo, por isso que é importante você procurar, você buscar. Amém? Eu quero dizer para vocês que aqui que eu quero dizer para vocês que, ó, eu até tirei uma cópiazinha como que era o texuco, ó, para vocês verem. Era um animal sem formosura, era um bicho feio, né? A expressão pele finas ou animais marinhos na versão King James, traduzindo como bad skins, pele de texucos em hebraico é tarshan, plural. Aqui explica tudo sobre isso, sabe? E era também um material extraído para poder na fabricação de sandália. Olha que coisa engraçada. A maioria das espécies é de cor azul, embora possa ser encontrada nas cores brancas, amarela, rosa e azul. Amém? As peles Tanache era preciosa nos tempos do Antigo Testamento. Lá em Ezequiel 16:10 fala, couro da melhor qualidade. É mencionada juntamente com pano bordado, linho fino e seda. Foram incluídas entre os presentes dados para a construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 25:5, junto com as peles curtidas de carneiro para cobrir a tenda do tabernáculo e a arca. Lá em Números 4:6 fala sobre isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que esta era a única coberta que podia ser vista de fora da tenda e também era impermeável. Aleluia! A cor azul confirmaria a proteção de Deus sobre a nossa vida para aqueles os que estão fora, possam ver para aqueles que estão fora, para que pudessem ver, amém? Nosso templo interior seria, na verdade, um reflexo do céu. Essa quarta coberta simboliza a cobertura e a bênção de Deus, Pai, sobre mim e sobre você. Ao olhar para o nosso templo interior, né? E nos ver cobertos pelo sangue de Jesus. Olha que coisa tremenda. Aqui fala sobre a quarta, sobre a terceira. A disposição da nossa alma é de se render à vontade, é de se multiplicar para Deus. Nós precisamos ser determinados, amém? E aqui fala sobre a quarta, sobre a terceira, sobre a segunda, que foi a coberta do tabernáculo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler esse salmo com vocês para encerrar essa parte da cobertura do tabernáculo. 103, 1, 22. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui para consoantemente as nossas iniquidades. Pois quando o céu salteia acima da terra, assim afasta de nós as nossas. Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Desculpa, gente, aqui meus óculos, às vezes ele é muito ruim, viu? Ele confunde. Eu tô com um grau muito alto. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento desaparece. Amém? Em Lamentações 3, 22 e 23, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. O Senhor, ele fez tudo pensando em mim e em você. Ele fez tudo, sabe? Pensando em mim e em você. Então nós precisamos entender que nós precisamos de sermos, de sermos aliançados com Cristo, E aqui eu quero dar uma pincelada como a cabra, era um animal que era levada para o sacrifício. Para nós é também um sacrifício entregar as nossas deformidades de caráter, sabe? Nossas opiniões e valores interiores nas mãos de Deus para serem moldadas. É isso que eu quero dizer para vocês. Sendo a cabra um animal para sacrifício, para nós é também um sacrifício entregar as nossas deformidades, Nós precisamos entender que nós precisamos entregar. Nós não precisamos hoje fazer sacrifício, Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que respeito ao nosso sacrifício é ter uma vida no altar do Senhor. Esse é um sacrifício para muitos, mas isso é um alívio para aqueles que são verdadeiros cristãos. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele quer cuidar de mim e de você, mas nós precisamos querer que o Senhor tome conta da nossa vida. Porque hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém? E ali, para encerrar, agora eu vou falar sobre os olhos. Que o óleo da santa unção, O óleo da unção continha mirra, sinacomo, cálamo, cássia, oliva, era destinado somente a sacerdotes, E aqui falas que, lá em Êxodo 30, 22, 33, fala sobre o óleo da santa unção, que só podia ser usado pelos sacerdotes, Óleos essenciais. O azeite de oliva significa unção e provisão de Deus para um propósito. Então, tudo tinha um propósito, tudo tinha um propósito para a nossa vida, E aqui fala também sobre o incenso, E eu quero dizer para vocês um pouquinho sobre incenso. Aqui fala sobre várias misturas, E tudo isso aqui representa o preço que Jesus pagou pela nossa redenção. Reverência ao Senhor, voltar às raízes, renovação de alianças, humildade, cássia, potencial, nobreza, Senhor, voltar às raízes, renovação da aliança. Amém? Então eu quero dizer para vocês sobre aromas ou essência. O incenso sagrado, ele era composto de estoraque, ônica, gálbano, incenso puro. Era queimado no altar do incenso. Era queimado no altar do incenso, o altar de ouro, que ficava diante da arca da aliança, do lado de cá do véu, no lugar santo. Este incenso era considerado santo para o Senhor. E seu único propósito era ser queimado para ele, não para os sacerdotes, nem para o povo poder sentir seu odor, ser usado como perfume. Então nós precisamos entender que, sabendo de tudo isso, ou seja, para Deus o incenso que Ele quer hoje, nós não precisamos queimar incenso, para subir até os céus, como no Antigo Testamento, que é
a representação para nós hoje do Novo Testamento. Ele quer a oração dos seus filhos. Não precisamos mais queimar o incenso em nossa casa, como muitos fazem para purificar o ambiente. Eu já vi gente queimando incenso. De eu chegar na casa de colega minha, aquele incenso me fazer mal, me dá dor de cabeça. Pecado não se defuma. Não é o ato de queimar incenso que nos purifica dos nossos pecados, e sim o sangue de Jesus que já foi derramado sobre nós. Amém? Quando nós oramos arrependidos, pedindo seu perdão pelos nossos pecados. Eu quero dizer para vocês que, trazendo isso para a nossa vida como cristão, o incenso é mais um componente do nosso tabernáculo interior, ou seja, a nossa oração a Deus, todos os dias exaltando o seu nome, agradecendo por sua ajuda e fazendo chegar a Ele as nossas súplicas. Lhe é agradável como o perfume das especiarias usada no passado, ó. Óleo da unção continha mirra, azeite, unção e provisão de Deus para um propósito. Mirra, libertação, cura, purificação. Cada uma representava um significado. Aí eles queimavam aquele incenso ali no tabernáculo para ir até as narinas do Senhor. A Bíblia, ela também nos fala da composição exata das essências aromáticas e que não poderiam ser feitas para nenhum outro propósito que não fosse para ser oferecido ao Senhor pelos sacerdotes. E eu quero dizer para vocês que quem o fizesse simplesmente com a intenção de desfrutar o seu aroma, seria eliminado do meio do povo. Isso significa o quê? Que nós, como reis e sacerdotes que alcançamos a misericórdia de Deus, devemos entender que as nossas orações, alguns ingredientes são necessários. Quais são esses ingredientes para que as nossas orações e súplicas cheguem até o Senhor? Humildade. Ele já deixou os 9 frutos do Espírito Santo para mim e para você. Humildade, né? Perdão, amor, benevolência. Então nós precisamos entender, né, que a bondade, a reverência ao Senhor e a humildade de reconhecer nosso próprio erro para alcançarmos o perdão de Deus. Amém? Sermos verdadeiros no nosso modo de agir e buscarmos sempre conhecer a verdade de Cristo, não nos escondendo atrás de mentiras ou fantasias, né, coisas que as pessoas inventam. Isso não nos diz respeito à nossa oração, mas também ao nosso posicionamento como filhos de Deus. Amém? Libertando uma palavra de verdade procedente da boca de Deus para correção, consolo ou ensino. Amém? Dedicação ao Senhor e a nossa separação das coisas da carne e do mundo, para podermos andarmos como verdadeiros filhos de Deus na terra, puras e santos. Amém? Da mesma forma que a gordura era separada da carne e do couro do animal sacrificado, ao entrarmos em oração, a palavra de Deus deve sair como espada da nossa boca, separando alma e espírito, juntas e medulas, como diz a Bíblia em Hebreus 4:12, ou seja, é ela que age no mundo espiritual, desfazendo o que está oculto e trazendo à luz a revelação de Deus. Amém? Sermos fiéis ao Senhor e crer na sua promessa, a fim de que a sua justiça entre em ação, materializando a nossa vida. Amém? Ter consciência de que Ele fez conosco quando nos chamou para sermos dele. Aleluias! Como é importante tudo isso, como é importante nós entendermos o significado de cada item que foi usado na construção do tabernáculo. Só que isso dura muito tempo. Você precisa ter uma consciência, meu aluno, minha aluna, plena disso aqui. Amém? Nós precisamos entender. Igual o bronze, né? Aquela era a segunda coberta do tabernáculo. Nós falamos sobre o bronze ali, esse metal nos fala do juízo e do julgamento de Deus sobre o pecado. O que implica em parte, na minha parte, na sua parte, do pecador. Nós precisamos entender que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Nós precisamos entender que Ele fez ali, né?
várias camadas no tabernáculo, né? Várias cobertas do tabernáculo, para que nós possamos entender quem ele é na nossa vida e o que ele quer de mim e de você. E por último, as pedras preciosas. Essa é a segunda aula, vai vir a terceira ainda. As pedras de engate que encontramos no tabernáculo fazem parte da vestimenta sacerdotal, em especial a do sumo sacerdote. Todo o povo de Deus individualmente está representado por essas pedras preciosas neste peitoral do sumo sacerdote. Amém? As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12 como são seus nomes, as pedras estarão gravadas com os selos, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Lá em Êxodo 28, 21 fala isso. As 12 pedras são quais? Sardios, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, água, ametista, beróx, ônix, jaspe. Leia lá em Êxodo 28, 15 e 30 para você entender melhor sobre isso aqui. E nós precisamos entender que Deus, ele quer nos ensinar através da palavra dele. Né? A próxima aula vai ser a continuidade dessa aula, né? Que fala sobre o tabernáculo, dando continuidade. Que são os materiais do tabernáculo e seus significados, parte 2. Mas você também pode buscar outros recursos para você poder entender. Talvez aqui, eu também, no passar por você, talvez você não entendeu. Mas se você ouvir, ler e buscar, Deus vai revelar para você. Amém? Como eu disse no início aqui, é algo mais complexo. É algo que existe mais busca para você poder entender, né? Eu quero deixar para vocês que, antes de tudo, eu gostaria de deixar para vocês claro que esse é um dos temas mais difíceis e mais controversos, até mesmo entre os teólogos, pois muitos materiais utilizados no tabernáculo, como tecidos, tintura, pelos, têm um significado bastante incerto na língua hebraica. Então nós precisamos buscar. Deus, ele nos dá conhecimento, ele nos dá entendimento da palavra dele. É essa a tarefa de vocês. E você pode me perguntar ali no privado. Não precisa deixar a pergunta lá no YouTube. Você pode até perguntar, como a minha aluna Sueli me fez uma pergunta, eu respondi para ela no WhatsApp. Amém? Deus, eu quero abençoar cada aluno. Senhor, primeiramente quero te agradecer por esta aula que foi dada, né? Parte 1, os materiais do tabernáculo e seus significados. Obrigada, Senhor, pela sua sustentabilidade. Obrigada, Senhor, porque através dessa aula nós podemos entender que nós somos o tabernáculo. Nós temos que ter o zelo e o cuidado que o Senhor teve em construir esse tabernáculo. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre mim e sobre cada um, meu Pai, a graça e o favor de Deus, para que nós possamos entender e compreender aquilo que realmente o Senhor quer de cada um de nós. Nós sabemos que nós somos o tabernáculo. Nós sabemos que nós somos a morada de Deus. Nós sabemos que nós somos a casa do Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, assim como eu falei na primeira aula, os nomes dos tabernáculos. Aqui eu falei também, né? Amém? Que Deus, ele possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.